O Mulato, de Aloísio Azevedo. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 14 de abril de 1857. Filho de Davi Gonçalves de Azevedo e de Emília Amália Pinto de Magalhães, suas obras deu-se ao surgimento do naturalismo no Brasil, com a obra O Mulato sendo seu terceiro livro publicado. Foi o primeiro livro naturalista do Brasil. O livro O Mulato é uma história naturalismo do século XIX, passando no Nordeste do Brasil, no estado do Maranhão. O livro começa falando sobre um filho bastardo do fazendeiro conhecido como José, que teve relações sexuais com sua escrava, Domingas. Como consequência, teve o nascimento de Raimundo, o protagonista da obra, recebendo o apelido de O Mulato. José era um fazendeiro típico da época, casado com Quitéria, uma mulher branca e rica, socialmente culta. Quando Quitéria descobre que seu marido teve relações sexuais com a escrava Domingas, nascendo dessa relação um filho bastardo, Quitéria a tortura para depois matá-la sem ter nenhum pingo de sentimento. Depois do ocorrido, Quitéria traz seu marido com o padre Diogo. E quando José descobre essa relação, mata sua mulher. Para que não houvesse um escândalo, em cima do padre, Diogo resolve matar José, marido de Quitéria. Como Raimundo era recém-nascido na época, ele terminou por não conhecer sua mãe e por isso despertou interesse nas suas origens. Então, ele vai ao encontro com seu tio, conhecido como Manuel Pescada. Após passar alguns dias na casa de seu tio e desvendar fatos sobre suas origens, acaba se apaixonando pela sua prima, filha de Manuel, que se chama Ana Rosa. Então, ele resolve pedir a mão de sua amada, porém, seu tio nega o pedido por conta do preconceito racial que ele exercia. Com o relacionamento de Ana e Raimundo, teve como fruto uma gravidez não esperada. Ana, pressionada, aborta seu filho, assim se casando com seu pretendente, tendo 3 filhos com Luiz Dias. Sobre o livro, o que o livro Mulato, de Aloísio Azevedo, trouxe ao Brasil em vista na sociedade brasileira da época. No caso, foi o primeiro livro naturalista publicado aqui no Brasil e feito por um autor brasileiro, muito criticado socialmente, e a sua publicação, né, que deu o que falar. Então, quem que contava a história até então? Era o branco. De repente você tem uma literatura que é naturalista, portanto fala do cotidiano, das relações sociais desse Brasil, traz, né, esse ar do que realmente acontece na sociedade. E o que realmente acontece na sociedade brasileira? Ela não é uma sociedade branca, ela não é uma sociedade negra, ela é uma sociedade da miscigenação. Só que o negro ele não aparecia nas obras de arte, ele não aparecia nas obras de literatura, muito menos o miscigenado, seja ele do índio ou seja do negro. E essas primeiras obras, como o Mulato, eles começam a retratar quem é realmente o brasileiro. O brasileiro é o fruto dessa mistura. Só que isso não foi realmente bem aceito, porque quem controlava essa contação da história ou essa literatura era uma elite branca, que queria continuar sendo retratada.
O mulato vai trazer o quê? Aquilo que eles insistem em não enxergar, em não reconhecer. Ou seja, é um ponto de confronto, é uma obra de confronto social, é uma obra que coloca na sua cara, assim, dizendo, olha, o Brasil não é branco, o Brasil é miscigenado, o Brasil é mulato, e não tem ninguém para culpar além de vocês mesmos. Foram vocês que trouxeram os negros para cá. Eles não queriam que eles se relacionassem, ou que a gente não se relacionasse? Não tem como você propor uma situação toda dessa e acreditar que o negro só ia se relacionar com o negro e o branco só com o branco. Foi utópico. Portanto, aceita que dói menos, né? Assim como o livro foi apelidado de o livro à frente da época, né? Que justamente esse embate, né? Que hoje em dia, né, é conversa para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Hoje a miscigenação já tem uma característica no Brasil. O Brasil é um país da diversidade. E no século XIX o Brasil tinha que ser como era qualquer outro país da Europa, ou seja, branco. Até porque, acho que na época eles escondiam que o Brasil era a diversidade. Hoje em dia é vista pelo mundo inteiro. Então, se você for ver na França, nos Estados Unidos, no Japão, eles enxergam o Brasil como um país, como posso dizer, misturado, assim, né? Mais aberto. Mais aberto, várias culturas. Que tem uma recepção melhor, né? Um país de paz, né? Um país de paz, querendo ou não, apesar da gente não poder generalizar, o Brasil é tudo isso, sim. A gente vê em relação aos Estados Unidos ou em relação à Europa mesmo que você falou, a nossa relação com as pessoas que vêm para cá, ela é realmente diferente. Não vou dizer que tudo foram flores, né? Teve o primeiro momento em que o imigrante não é bem visto e tem um momento que ele é incorporado na sociedade porque ele tem uma função social nessa sociedade. E a partir daí você começa uma nova cultura de que o imigrante é e foi uma coisa boa, tem que valorizar. Ele trouxe cultura, ele trouxe novos ensinamentos, ele trouxe uma maneira nova de pensar, mas para isso ser aceito, a sociedade já tem que estar no estágio de evolução em que ela consiga perceber que as diferenças são contribuições e não que as diferenças são coisas ruins. Demorou muito para a gente chegar nesse ponto. A gente chegou, mas ainda assim tem gente hoje que insiste que a diferença não é uma coisa boa, né? Que todo mundo deveria ser igual. Só uma curiosidade é que o livro O Mulato, do autor Aloysio, foi tão criticado e fez tanto sucesso que rendeu um dinheiro enorme para ele, mas foi muito criticado que ele teve que sair do Maranhão e morar no Rio de Janeiro com a sua família, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Então foi uma coisa horrível, porque a sociedade não aceitou, o Estado do Maranhão não aceitou, a religião não aceitou, porque no livro tem um personagem que é o padre, né, que tem essa visão religiosa, e acaba que a igreja não aceitou de maneira alguma das relações que o padre teve. Então, duramente, esse livro foi criticado pela história do Brasil até atualmente inteira, e só agora foi reconhecido como uma das obras-primas do Brasil. Né? A gente ainda tem outro problema no Brasil, que é essa divisão, né, de norte, nordeste, sul, sudeste. Sudeste, pessoas, vocês têm que entender, o sudeste é uma bolha. O sudeste não é o Brasil. Então você acabou de falar, o pessoal do Maranhão não reconheceu, não estava dando paz para ele, vamos dizer assim, que ele estava tendo uma situação de medo, ele veio para o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro já era, vamos dizer assim, uma cidade mais liberal, já era uma cidade em que as coisas aconteciam de maneira diferente, mais naturalmente, que não tinha determinados valores tão arraigados como era no norte e no nordeste. E aí já está no sudeste, né? O sudeste cresceu de uma maneira diferente, tanto economicamente quanto culturalmente. Então, o nordeste é uma coisa, o norte é outra, o centro-oeste é outra, o sul é outro, o sudeste é outra, completamente diferente. O nordeste vai ter uma valorização da raiz,
portuguesa muito grande. Engraçado porque a corte ficou aonde? No Rio de Janeiro, né? Mas o Nordeste, como foi essa primeira ligação, né, entre metrópole e colônia, o Nordeste tem muito disso. E a maior concentração de negros está no Nordeste. Assim como os primeiros engenhos, né, a primeira fonte econômica do país é do Nordeste. O Sudeste, ele foi se desenvolvendo depois, e talvez por isso, vamos dizer assim, teve um pouco menos de pressão, as pessoas conseguiram se relacionar de uma maneira melhor. Portanto, os valores são os mesmos, mas a cobrança em cima desses valores é que não é a mesma. O Nordeste é muito fechado. O Nordeste tem um coronelismo até os dias de hoje. A religião é algo extremamente importante. O nome da família é uma coisa que não pode ser manchado de maneira nenhuma. A sua palavra tem valor. Esse tipo de coisa não acontece mais no Sudeste. Então a gente tem realidades, muitas realidades diferentes dentro do mesmo país. O Mulato vai ser uma das obras, dentre tantas outras aí que começam a aparecer, que mostram essas diferenças, né? Os Brasis dentro de um Brasil. Eu acho que o livro traz uma contribuição importante por ser uma obra que retrata uma atualidade do século XIX que, de certa forma, permanece atual até os dias de hoje. Como eu disse para vocês antes, eu não cheguei a ler esse livro, né? Mas pelo que vocês falaram e pelas perguntas citadas aqui, eu já estou, sem ler o livro, eu estou considerando uma obra muito importante, que traz bastante conhecimento sobre o período, né? E me parece que sobre a vida, né? O dia a dia dos escravos, daquela sociedade escravagista do Brasil do século XIX, né? E a própria história do Aloysio Azevedo, né? De ser considerado um bastardo, né? Um filho de escravos, pelo menos de um dos lados, tipo um fazendeiro, etc. Eu acho muito positiva. Traz uma luz, assim, para o conhecimento do período, né? Século XIX no Brasil. O Brasil foi o país da América que teve o tempo mais longo de escravidão. Começa ali nos anos 50 do século XVI e vai até o final do século XIX. São mais de 330, 340 anos. É muito tempo, né? Será que ninguém lutou por isso, para acabar isso antes? Eu citei para vocês a Guerra do Paraguai. Para o Brasil, foi extremamente negativo, porque mostrou para o mundo que o Brasil era um país extremamente atrasado. O único que tinha escravidão era o último. Até o Haiti não tinha mais escravidão. Aliás, a independência do Haiti foi feita por escravos. E o Brasil, pleno 1880 e pouco, com escravidão ainda. Então me virou uma vergonha nacional, a pressão da Inglaterra, aquela coisa toda, fez com que a escravidão se acabasse. Mas teve que forçar a barra mesmo. A igreja, os militares e como eu disse anteriormente, até alguns fazendeiros já achavam que tinha que acabar com a escravidão. Por isso que eles começaram a contratação de imigrantes bem antes do fato em si de acabar a escravidão. Mas a obra, fiquei até interessado em ler, né, a obra, o Mulato, e conhecer um pouco mais desse período.